Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Nós estamos e permanecemos reunidos em nome... Pai, Filho. Boa noite. Pode sentar. Então, meus irmãos, esta é a sexta-feira da Semana das Bênçãos, né? Hoje a irmã Zélia era para estar conosco aqui, mas você sabe daquela garoa que deu lá nos Estados Unidos, né? Ela estava lá nos Estados Unidos, então ela não pôde chegar hoje para aqui, né? Mas ela já chegou hoje em Curitiba, ligou para nós que conseguiu desembarcar ali e amanhã ela estará conosco, mas ela não conseguiu chegar aqui, deu aquela tormenta, aquela tempestade lá, né? Vocês devem estar acompanhando pela televisão. Ela estava lá não na região da tempestade, mas aí complicou toda a questão dos voos, né? E então ela está vindo direto dos Estados Unidos, importamos a irmã dessa vez, né? É importada direto de lá e vai estar conosco então amanhã para o retiro. Então pede desculpas àqueles que hoje vieram no grupo para ver a irmã, mas infelizmente a chuva não deixou, né? Mas importante é que Jesus veio, né? Esse não falta. Então Jesus veio, Deus está conosco e nessa noite com certeza Deus quer trabalhar em nossa vida. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos hoje refletir a palavra de Deus. O tema proposto para esta sexta-feira da Semana das Bênçãos é vida de oração. Vida de oração. Nós estamos iniciando, a igreja, né, proclamou agora para esse ano 2012 e 13 o ano da fé. Quem veio segunda-feira aqui na Semana das Bênçãos? Estava aqui segunda-feira? Ok. Então vocês ouviram o diácono Elias pregando e falando, né, de algo muito importante para nós, nos trazendo essa colocação de que quando a igreja, como instituição, né, a Igreja Católica, ela proclama um tempo especial, esse tempo não é apenas uma coisa no calendário. Ele é um tempo que vem abrindo uma janela de graças sobre toda a igreja. Assim acontece na Quaresma, assim acontece agora no Advento que vamos ter, assim acontece em todos os momentos que a igreja vai proclamando, há uma graça especial. Então este ano de 2012 até novembro do ano que vem, 2013, na festa de Cristo Rei, nós vamos ter um ano especial, um ano de revitalização da fé. Quem acha que precisa crescer na fé, levanta a mão. Oh, todo mundo, que bom. Aqui atrás também, tudo certo? Então esse é o ano. Esse é o momento propício, é o tempo da graça para nós restabelecer. Sabe que a gente fala assim, é preciso voltar ao primeiro amor. Não falamos assim? Nos grupos de oração, nos retiros, temos que voltar ao primeiro amor, temos que voltar àquela graça inicial, temos que voltar a experimentar aqueles gozos lá do início da minha caminhada, que às vezes a gente cai num saudosismo danado, fica, ai que saudade daquele tempo. Mas a Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e sempre. Então acontece alguma coisa na gente que faz com que a gente perca aquele pique inicial. Mas esse é o ano especial que a igreja dá para nós e Jesus prometeu a Pedro e consequentemente aos seus sucessores, hoje Bento XVI, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. A igreja diz, este ano é o ano de reavivar a fé. O que vai acontecer na igreja? Um avivamento da fé. Então, se a igreja instituiu, o céu assina embaixo. Deus assina embaixo, é um ano especial, para que todos nós possamos crescer na fé. Amém? Sim ou não? Vamos lá. Nosso tema hoje então, vida de oração. Quão importante é para um cristão católico a vida de oração? Como é importante para nós termos uma vida de oração? A oração é aquele algo especial que liga a minha vida, aqui eu assim, pobrezinho, pecador, pequeno, miserável, né? Liga a minha vida, a minha existência
aquele que me criou, a Deus. É aquela linha direta que você tem, né, com Deus. É aquele algo que pode mover o céu, né, em meu favor. É aquele algo que pode vir fazer com que Deus olhe para a tua situação, para a tua realidade e faça com que uma graça, um milagre, uma cura, alguma coisa que você me precisa, venha e chegue lá na tua vida, na casa tua, no teu endereço, naquela pessoa que você ama. A oração tem um poder tão extraordinário que se eu, Paulo, e se cada um de nós descobríssemos o verdadeiro poder que tem a oração, nós seríamos pessoas muito mais orantes do que somos hoje. Concorda comigo? Você concorda? Então diz para quem está do seu lado assim, ó, você precisa rezar mais. Você precisa, você também que está em casa, né, precisa rezar mais. Temos que rezar mais, gente. Temos que aprender a rezar, temos que voltar às fontes, temos que voltar lá a dobrar o nosso joelho, temos que voltar a buscar no coração de Deus aquilo que nós precisamos para que a nossa vida de fé realmente cresça. Porque muitas vezes nós ficamos aí só pedindo, reza por mim, reza por mim, reza por mim, e eu fico num marasmo, numa preguiça danada, e não rezo, e fico dizendo muitas vezes que não consigo, e fico dizendo muitas vezes, estou desanimado, estou abatido, estou isso, estou aquilo, fico reclamando, fico chorando, e fico deixando as graças passarem, porque a graça de Deus não se repete. A bênção que Deus tem para dar aqui para o Emerson hoje, Ele não vai dar amanhã. Você entende? Porque Deus, Ele é muito criativo. E Ele não se repete. Se eu não pego, não recebo de Deus aquilo que Ele tem para me dar neste dia, eu perdi. E não recebo mais. Amanhã Deus tem outra graça especial. Mas essa de hoje foi. É como o tempo, né? Você consegue recuperar tempo? Não. Se você perdeu o seu tempo, o tempo foi embora. Não é assim? E a graça de Deus é da mesma forma. Quando nós oramos, quando nós nos colocamos diante de Deus numa atitude de oração, nós recolhemos aquilo que Deus tem para a nossa vida, de graça, de bênção. Quando vamos diante do sacrário e ali, né, nós nos expomos ao Santíssimo, né, porque Ele é maior, Ele não expõe o Santíssimo, nós nos expomos a Ele, né? Nós nos expomos ao Santíssimo, que é muito maior do que nós, a sua graça nos completa, nos enche, nos transborda. E se eu não for naquele dia, naquela hora, eu perco. Ela vai embora. Então nós vamos aqui ver hoje, nessa noite, alguns elementos, pouquinhos, para uma boa oração, ou para uma boa vida de oração. Olha só, primeira coisa, a fé. Primeira coisa que eu tenho que ter é fé. Por isso que a igreja fala, é preciso que a nossa fé seja avivada. Responde para você mesmo, quantas anda a sua fé? Como é que está a sua fé? Cantamos aqui, né? O pessoal cantava, se você disser para essa montanha, lança-te daqui para o mar e a montanha se moverá. Será que está se movendo essas montanhas da nossa vida? Aquelas dificuldades, aqueles problemas que a gente coloca no coração de Deus, será que eu peço realmente com fé? Ou eu peço já danado, achando que não vai mudar nada? Vou pedir, mas não tem jeito, não sai, o negócio não vai, né? Vou rezar para aquela criatura, mas aquele cara não tem mais jeito. Você não falou assim? Aquilo lá tem mais jeito. A gente já desacredita antes de rezar. Não. Como é que está a sua fé? Se tua fé está firme? Você crê que Deus é capaz de fazer milagres? Cantávamos aqui, poderoso Deus e Rei, derrama a tua unção de cura nesse lugar e tal. Mas, qual é a matéria-prima daquilo que Deus vai realizar? O que Deus vai usar para fazer o milagre? O meu problema e a minha fé. A minha dificuldade. Então, se você é uma pessoa que tem muitos problemas,
Alegra-te, porque você é uma pessoa que pode ver muitos milagres, né? E a vida é um livro de matemática, só tem problema, né? Que bom! Então, vamos lá, porque é um momento que você pode ver muita mão de Deus aí se manifestando na sua vida. Basta que você creia. O André trazia na oração inicial: se creres, verás a glória de Deus. E é isso aí mesmo, né? Nós somos do contrário. A gente fala, eu tenho que ver para crer. Falamos assim? Olha, eu só acredito vendo. Quantas vezes você já repetiu isso na sua vida? Olha, tu viu? Ah, só acredito vendo. Mas não vai. Somos ao contrário. E Jesus diz o quê? Que nós temos primeiro que crer. Se você não acreditar, você não vai ver nada na sua vida. Deus é capaz de fazer milagre na sua vida? Sim. Então esse sim tem que sair da nossa boca e chegar no nosso coração. Porque às vezes a gente acredita aqui, mas aqui a gente duvida. Às vezes nós sabemos, né? Jesus cura, Jesus faz milagres, Jesus é capaz de ressuscitar um morto. Mas quando chega na hora da coisa, aqui dentro, muitas vezes a gente não crê. Mas só que tem um pequeno problema. É que Deus, a Bíblia diz que Ele não vê só a aparência, Ele vê o nosso coração. Então Deus não vai nos julgar por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente de fato é, a nossa essência. Então nós temos que exercitar a nossa fé para que ela possa ver milagres. Nós temos que exercitar a nossa fé para que ela possa ver a graça acontecer. Sabe, é como quando você pega uma criancinha e começa a fazer ela dar os primeiros passos, né? E você vai que ela vê que ela vai cair segura e tal. A nossa fé é como essa criancinha, ela vê pequenas graças e vai criando a confiança. E a nossa fé vai crescendo. Só que nós temos que exercitar a nossa fé. Como é que eu exercito a minha fé? Eu exercito a minha fé orando, conversando com Deus e ficando ligado, atento, vendo os sinais de Deus acontecer e dizer: ali está. O que eu pedi aconteceu naquela conversa que eu fiz com fulano, naquela notícia que me chegou, Deus moveu e a graça aconteceu. Entende? Nesses pequenos detalhes da vida que não são tão pequenos assim, que Deus vai fazendo com que as coisas se ajeitem para chegar naquilo que você pediu. Quando você começa a ver a mão de Deus agindo ali, a tua fé está sendo exercitada. Eu nunca vou ver grandes milagres se eu não acreditar nos pequenos. É verdade? Eu nunca vou ver grandes milagres se eu não acreditar nos pequenos. Primeira coisa, eu tenho que ter fé. Olha só, tem a Bíblia aí? Vamos lá, só um versículozinho para a gente ilustrar aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Toma lá a sua Bíblia. Você tem uma canetinha, já sublinha. Você que está em casa, procura lá o Hebreus na sua Bíblia, capítulo 11, versículo 6. Diz assim: ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos repetir essa frase? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode se aproximar de Jesus na Eucaristia, aqui numa imagem que representa o Senhor, sem fé. Porque esse crucifixo sem fé, ele é só uma estatueta. Este livro sem fé é só um livro. Agora, se eu tenho fé, esse livro deixa de ser apenas um livro e se torna a palavra de Deus. Essa que seria apenas uma estatueta se torna uma imagem que representa algo divino, sagrado, que é Jesus Cristo. Você entende? A minha fé precisa ser exercitada. Coloca isso no seu coração, grava isso na sua mente.
pensa assim, ó, esse é o ano da fé, é o ano de eu entrar na academia de Deus, né? Vamos exercitar. Vamos fazer a fé acontecer, a minha fé vai acontecer e eu vou rezar em casa. Puxa, Senhor, eu estou precisando tanto falar com o fulano e o fulano eu não tenho contato com ele e tal. Manda o teu anjinho lá, manda ele ligar para mim, daqui a pouco o telefone toca. Ô fulano, ai que coincidência, meu, que coisa boa. Deus agiu, se matou, mandar um anjinho lá, né? E a gente diz, ai que coincidência, ainda bem que tu me ligou. Já perdeu a oportunidade de ver um pequeno milagre. E assim vai as coisas do dia a dia. Santa Teresinha dizia que o Espírito Santo passeia entre as panelas. Você está lá cozinhando, o Espírito Santo está ali com você, né? Aquilo que você pode estar ali fazendo a sua comida, lavando a sua roupa, limpando a sua casa, sintonizado em Deus e procurando olhar os sinais que Ele vai dando. Então, os sinais estão aí para a gente ler. Fé para agradar a Deus. Essa fé que nós precisamos ter para agradar a Deus, a gente já pode pegar essa fé e dividir ela em 3 partes. Primeira coisa da fé, a fé me leva a crer. Quem aqui crê em Deus? Todos nós cremos, senão a gente não estaria aqui nessa noite, né? Cremos em Deus, é básico, todos nós cremos em Deus. Então, crer é a primeira coisa. Cremos no Senhor. Segunda coisa da fé, segunda parte da fé, segundo elemento que constitui a fé, confiar. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar que Deus está comigo, que Deus ouve a minha súplica, que Deus ouve a minha oração, que Deus caminha comigo. Confiar no Senhor é saber que se você leu lá na palavra de Deus uma promessa dele, ela vai se cumprir também na minha vida, porque a palavra de Deus é eterna. Aquilo que eu leio na palavra de Deus, aquilo que eu leio nos evangelhos, aquilo que eu leio no Antigo Testamento, aquilo que eu leio numa das cartas aí do Novo Testamento, e lá as promessas de Deus estão feitas, elas vão se cumprir também na minha vida. Vai se cumprir na sua vida. Então olha para quem está do seu lado e diz assim, ó, Deus quer cumprir as promessas dele na sua vida. Pode falar aí. Na sua vida. Sabe, e nós temos que aprender a ler a Bíblia com essa fé, vamos dizer assim, expectante, aquela fé que espera. Nós temos que aprender a ler a Bíblia esperando que Deus vai de fato cumprir tudo aquilo que Ele está dizendo ali naquela palavra. Nós temos que deixar de ler a Bíblia assim, ó. Às vezes a gente se preocupa tanto em entender coisas da Bíblia, lugar, citações, quer fazer teologia em cima da Bíblia e a gente não consegue. Entenda uma coisa, o que Deus prometeu na sua vida vai se cumprir. Se há promessa na Bíblia, essa promessa é para você e ela vai se cumprir. Isso é que precisa acontecer, então eu tenho que crer, eu tenho que confiar nessa palavra, o que está escrito ali vai se cumprir, e eu preciso também aprender a me colocar diante de Deus numa atitude de quem depende dele. Eu dependo do meu Deus. Porque se eu não dependesse de Deus, o que adianta eu pedir para Ele? Não é? Eu vou lá pedir, Senhor, mas não dependo dele. Então não pede. Eu tenho que me colocar numa atitude de quem depende. Né? Vamos voltar para a imagenzinha da criança. Né? A criança, ela depende da mãe para tudo. Se a mamãe lá não dá comidinha para a criança, o que acontece? Esperneia, chora e morre de fome. Se a mãe não tirar a criancinha do berço, levar para outro lugar, ela vai passar a vida inteira no berço. Ela depende da mãe. E nós somos diante de Deus como crianças pequenininhas. É igual mãe e pai, né? Por mais que o filho cresça, ele vai ser sempre criança. Para o pai e para a mãe, né? O filho está lá marmanjo, barbado, casado. E a mãe acha que ele é um bebê ainda. Está lá cuidando, paparicando. Então, para Deus, nós somos sempre assim. Porque nós dependemos dele. A Bíblia diz que nós somos como crianças que não sabem distinguir da mão direita e esquerda. Porque nós não sabemos das coisas. Achamos que sabemos, mas não entendemos. Então precisamos crer, confiar e depender de Deus. Isso é fé.
Agora olha para você, a sua fé está assim? Você crê em Deus? Você confia nele? Você confia de fato que as coisas que estão lá, que estão escritas, são para você? Ou às vezes a gente lê a Bíblia, isso aqui é para aquele tempo, né? Naquele tempo. Ainda mais que muitas vezes na missa evangeliza, naquele tempo, isso é naquele tempo mesmo, né? Não, é hoje. É hoje. É hoje que Jesus passa, como está lá o Lázaro mortinho, e ele diz, vem para fora. O evangelho de hoje. Quantos de nós precisamos desintocar do túmulo que estamos lá ilhados, enrolados nos problemas, nas dificuldades, nos medos, no desânimo, na depressão, e Jesus tem que dizer, ô criatura, sai, vem para fora. E eu tenho que sair, porque ninguém foi puxar o Lázaro de dentro do túmulo, não, ele veio, saiu, sabe-se Deus como que saiu, estava tudo ilhado, sabe, igual uma minhoca, assim, tudo se mexendo, né? Porque não tem, né? Estava tudo ilhado da cabeça aos pés. Lázaro vem para fora. Ele teve que vir. Depois que ele saiu, Jesus disse, desamarra ele e deixa ele andar. Mas ele estava na porta da coisa já. Ele veio lá, se ilhando, sei lá, né? E saiu. Que jeito? Não se sabe. A gente sabe que antigamente eles ilhavam a pessoa assim toda quando enterravam, né? Aí como é que ele veio até a porta? Deu um jeito. Então, do teu problema, tu tem que ter a atitude de sair, não importa que seja de que jeito está enrolado nele. Quando você chega na porta, daí os irmãos vão te ajudar, agora vão desamarrar, ele já mostrou que ele quer sair, agora ele pode sair, mas enquanto você não mostrar que quer sair, não sai. E a gente mostra que quer sair com atitudes, saindo, não sei qual é o teu problema, sei que Jesus te chama pelo nome e diz, vem para fora, agora como que você vai fazer isso, não sei. Vai se arrastando, vai se enrolando. Quando chegar na portinha, deu o ar que quer sair, Deus fala, vamos lá agora, fala para os irmãos, né? Desamarra a criatura que ele quer sair. Aí vem a graça, aí vem a libertação. Certo? E o tempo voa. Segunda coisinha, segundo elemento. Primeiro é ter fé. Segundo, estão falando de vídeo de oração, né? Você sabe, né? Segundo, disposição para rezar. Eu tenho que estar disposto. Eu preciso estar disposto para rezar. Então eu tenho que achar um bom horário. Não posso trabalhar o dia inteiro, fazer todas as coisas, correr para cima e para baixo. Quando chega lá 11h15 da noite, tem gente que gosta de rezar deitado. Eu deito na cama e vou rezar. Para rezar para onde? Né? Quando 11h30 da noite eu vou rezar. Gente, você pode se ajoelhar onde for, você dorme ajoelhado. Não dorme? Dorme ajoelhado. Tem jeito não. A gente vai dormir. Você já vai para rezar assim, vou rezar. Né? Aquela vontade assim, a atitude orante. Vou rezar. Né? Vai lá arrastando o pé. Né? Aí nem se ajoelha, já se escora na cama, né? Porque não aguenta mais em pé. Aí diz assim, Senhor. O R não acaba mais, né? Aí embora aquele R, né? Senhor. Aí acordar e vai embora. Então tem que ter disposição, gente. Tem que estar disposto para rezar. Se eu não estiver disposto para rezar, eu não rezo. Então tem que ter um horário legal. Tem que estar bem para rezar. Como é que eu vou falar com Deus dormindo? Tem jeito não. Tem dia que Deus releva, né? Coitado, né? É exceção, mas não pode virar regra. Né? Aí Deus já fala, venha dorminhoco. Vai dormir, né? Já chegando, Jesus já fala, boa noite. Né? Porque dormiu. Então eu tenho que ter fé. Eu tenho que estar disposto para rezar. Então tem que ter um horáriozinho legal para eu poder rezar. Né? E eu tenho que tirar um momento para isso. Certo? Tem que tirar um momento para estar com Deus. Tem gente que diz que reza andando de bicicleta, que reza indo para o trabalho no ônibus, que reza capinando, que reza passando um aspirador de pó na casa, aquele silêncio assim, né? Aquela coisa gostosa que é um aspirador de pó, né? Não faz barulho, tá lá e tal. Tem gente que diz que, mas não, para eu rezar eu tenho que tirar um
momento. Eu tenho que ter um momento para Deus. Se eu não tirar um momento para Deus, eu não vou rezar. Uma vez, uma historinha assim, que um monge chegou para outro monge e falou assim: escuta, seu monge, que é o outro monge superior, mais sábio do que ele, né? Eu posso, por acaso, trabalhar enquanto eu rezo? Um monge deu um sermão nele danado, falou que já deu uma disciplina. É que se viu trabalhar enquanto reza, isso não se faz nunca. Aí passou um tempo, aí o cara criou coragem de novo para falar com o monge. O seu monge dá licença, está mais calmo hoje e tal, né? Mas eu posso rezar enquanto eu trabalho? Ah, pode. Rezar enquanto trabalho, mas nós temos que ter uma vida orante, né? Então é bem diferente, né? Eu estou trabalhando, estou rezando. Mas enquanto eu vou rezar, eu não posso fazer mais nada. Eu tenho que ter um momento para rezar. Mas eu posso rezar fazendo qualquer coisa. Eu posso rezar dirigindo, eu posso rezar ali filmando, eu posso rezar caminhando na rua, eu posso rezar... Tá, mas eu não posso fazer nada enquanto eu rezo. Eu preciso parar. Porque senão eu não escuto a Deus. Deus quer falar comigo naquele dia. Olha só um pouquinho da força que tem a nossa oração. Pega a sua Bíblia, Eclesiástico. Vamos lá. Eclesiástico, no capítulo 35, versículo 21. Eclesiástico 35, 21. Eclesiástico, capítulo 35, versículo 21, diz assim: a oração do humilde penetra as nuvens. Não se consolará enquanto não se aproximar de Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não olhar e o justo não fizer justiça. Está vendo onde é que chega a nossa oração? Olha lá, ó. De novo, versículo 21. A oração do humilde penetra as nuvens, e ela não se consolará enquanto não se aproximar de Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não olhar e o justo juiz não fizer justiça. A nossa oração sobe, o atravessar as nuvens, né? Quer dizer, um simbolismo para dizer, a nossa oração chega a Deus. E diz ela ali, que a oração vai ficar aí do ladinho de Deus, agarradinho nele, né? Nossa intenção, nosso pedido, enquanto Deus não olhar. Enquanto Deus não der atenção. Por isso que é importante rezar. Nenhuma palavra da tua oração que você coloca no coração de Deus se perde. Não existe oração extraviada. Não existe oração perdida. Quando você coloca o teu coração diante de Deus para orar, Deus ouve a tua súplica. Talvez você não receba aquilo que você pediu, mas Deus sabe o que você precisa. E aquilo que você precisa vai chegar na sua vida a seu tempo. Nós temos aí uma vida muito pragmática, muito prática hoje em dia. Nós queremos tudo instantâneo, né? Por isso que tem gente que cada semana está numa igreja diferente. Porque pede na igreja católica não recebeu, foi na universal não recebeu, vai no mundial não recebeu, vai não ser... E vai, porque acha que ninguém consegue falar com Deus, né? Porque eu pedi hoje, eu tenho que receber hoje. Mas Deus não é assim. Então nós temos que botar no nosso coração o seguinte: a tua oração não é perdida. Fala para quem está do seu lado, a tua oração não é perdida. Não é perdida. Nós acabamos de falar aqui que é preciso ter confiança em Deus, né? Confiar. Então, confiar em Deus, eu dizia para vocês que é acreditar que a promessa de Deus se cumpre, amém? Foi isso que falamos? O que a palavra está dizendo aqui? Que a tua oração vai atravessar nuvens, vai chegar até Deus e não vai sair de lá até Deus olhar. Isso é uma promessa da palavra de Deus para a sua vida. Não existe, eu não vou ali, Mateus, reza por mim, porque a pessoa fala, né? Mateus tem oração mais forte. Existe oração mais forte, oração mais fraca? Não existe. Existem pessoas que têm mais fé e pessoas que têm menos fé.
Agora, nós dizemos que Deus é onisciente. O que significa esse atributo de Deus? Onisciência. Tudo Ele sabe. O que... Seu nome é dona? Hilda? O que a dona Hilda está pensando agora ali, olhando para mim, Deus sabe? Sabe? Então como é que Ele não vai ouvir uma oração dela? Se até o que ela está pensando, Ele conhece. Se Ele conhece todas as coisas, todas as tuas orações são ouvidas por Deus. Todas. Então quando você rezar, quando você se colocar diante de Deus, saiba, Deus está me ouvindo. Porque se Ele escuta tudo o que eu faço, sabe tudo o que eu penso, como é que Ele não vai ouvir a minha oração? Ele ouve a sua oração. Mais um texto bíblico, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17. 1 Tessalonicenses 5, 17. Acha lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ainda falando dessa questão de tirar um momento para rezar, né? 5,17, diz assim: orai continuamente, dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus, no Cristo Jesus a vosso respeito. Qual é a vontade de Deus a nosso respeito? Que nós sejamos pessoas de oração. Sejamos pessoas de... Então, o que é ser uma pessoa de oração? Ser uma pessoa de oração é eu, então, entrar naquela capelinha e ficar ali de joelhos diante do Santíssimo 24 horas por dia? É isso? Não. Ter uma vida de oração não é rezar sempre. É rezar muito, mas não sempre. Mas é testemunhar sempre. Eu creio na palavra. A palavra muda a minha vida. Eu dou testemunho da minha vida publicamente, não falando, mas sendo aquilo que eu sou. Então eu sou uma pessoa de oração. Quando a minha oração transforma o meu jeito de ser, quando a minha oração transforma o meu jeito de vestir, quando a minha oração transforma o meu jeito de me divertir, de me descontrair, então eu sou uma pessoa de oração. Porque eu posso rezar horas ali diante do sacrário e sair dali e fazer muita barbaridade aí fora. Isso não quer dizer, aí eu não sou uma pessoa de oração. Eu posso ser uma pessoa aí que tem bem supersticiosa. Né? Eu coloco na minha cachola aqui que eu tenho que rezar 2 horas por dia. Eu rezo 2 horas por dia achando que é mágica. Depois eu saio e faço o que eu quero. Faço o que eu quero, visto o que eu quero, ando onde eu quero, tal, mas todo dia eu rezo 2 horas. Depois eu chego em casa, desço o cachorro no marido e brigo com todo mundo, fofoco, falo mal e faço tudo e tal, e assisto qualquer porcaria na televisão, e escuto qualquer porcaria de música, e visto qualquer porcaria de roupa, e ando em qualquer lugar, e vou nos botecos, e vou nos prostíbulos, não sei o que, mas eu rezo todo dia 2 horas. Entendeu? Então isso não é uma vida de oração. Pode ser superstição, mas oração não. Se a minha oração não transforma a minha vida, não vale de nada. Fé sem obras é morta. Sim. A fé sem obras é morta. Só que a maior obra da fé qual é? É a conversão. A maior obra da fé. Porque depois São Paulo vai dizer: eu posso dar minha roupa para os pobres, eu posso dar o meu corpo para queimar na chama, eu posso distribuir os meus bens todos, eu posso, mas se eu não tiver amor, isso não vale nada. Então eu tenho que me converter. Então se a minha oração não me converte, eu posso fazer tudo quanto é caridade, só que isso não vai valer de nada. Maior obra da fé, conversão do coração. Depois que converter o coração, tudo vai adiante. Certo? Tudo vai adiante. Daí eu posso fazer caridade, porque tem muita gente que só faz caridade aí para os outros porque quer
não reencarnar mais, né? Os espíritas que acham que tem que abrir creche, cuidar dos pobres, mendigos, tal, porque tem que fazer caridade, porque se fazer caridade não reencarna mais. Consciência errada. A nossa conversão é a que manda. E a nossa fé no Filho de Deus, morto e ressuscitado, é que nos salva. Certo? Para frente. Meu Deus, só vou terminar aqui, senão... Rapidinho. Olha lá. Minha oração deve conter revisão de vida. Tranca no teu quartinho. Vai lá no matinho, no seu oratório que você tem em casa. Primeira coisa, faz uma revisão de vida. Como é que está com meu esposo, o relacionamento? Como é que está com a minha esposa, com meus filhos, com meu vizinho? Estou vivendo bem? Estou de mal com alguém? Estou guardando mágoa? Estou com ressentimento? Preciso mudar isso. Como é que está lá no trabalho? Eu estou sendo honesto no meu trabalho? Eu estou vivendo bem o meu trabalho? Não estou vivendo? Revisão de vida, e por aí vai. Tem que ter momento de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Quanta coisa boa você tem na sua vida. Os teus filhos, tua família, os teus bens, tua saúde, sei lá, tudo de bom que tem na sua vida. Agradece a Deus, é Ele que te deu. Sem Deus, nada nós teríamos. Aliás, nós nem seríamos, nem existiríamos. Então, tudo Ele nos deu. Louvor, louvar a Deus, reconhecer quem Ele é e depois também, claro, fazer o seu pedido com fé. Faça da sua vida uma vida de oração. Faça da sua vida uma vida de transformação. Faça da sua vida uma vida nova. Vale a pena. Vale a pena. Um dia, quando nós nos encontrarmos lá com Deus, nós vamos ver o quanto nós deveríamos ter rezado mais, assistido menos televisão, feito menos porcaria. Quando nós chegar lá na frente, que tiver naquele gelinho no estômago, daquela coisa, enfim, na barriga assim, né? Tá chegando, o homem tá ali. Ah, devia ter feito mais coisas boas. E a gente vai começar a pensar quanto tempo eu perdi ficando magoado com o outro, fazendo picuinha, fazendo de conta que estava dormindo quando estava acordado. O marido queria falar, não falava, de burrado, ficava ali, né? Quanta coisa que a gente faz de errado. Deixar de falar com o vizinho, porque um dia o cachorro dela entrou aqui, cavou, tirou a minha planta, e daí agora eu não falo mais com a vizinha por causa do cachorro que já morreu faz 10 anos, e eu não falo com a vizinha. Né? A coisa toda que fica ali, e a gente depois, um dia, quando chegar diante de Deus, vai ficar pensando: para quê? A que levou tudo isso? Se agora eu estou aqui e tenho que prestar conta daquilo que eu de fato sou. E se nós pensarmos, o que nós somos? Se nós chegássemos hoje, lá, né, hoje dia de finados, né? Pensa assim, se nós tivéssemos já finado, né? Chegar lá, o que de fato eu sou? Se você fosse dessa para melhor hoje, o que você ia levar para Deus? O que você ia apresentar para Deus? O que eu, Paulo, iria apresentar para Deus? Parou, morreu, caiu, gelou. O que eu vou levar para Deus? É uma boa pergunta, né? O que nós vamos levar para Deus? Com o que nós vamos se apresentar para Deus? Não adianta chegar e dizer, mas Deus é porque foi a pessoa, porque foi o ciclano. Não. No face a face, quem vai valer sou eu. Amém? Fecha com os teus olhos. É bom a gente refletir um pouco, né? Talvez a gente já tenha até hoje perdido muito tempo. Talvez a gente já tenha até hoje deixado de fazer tantas coisas por preguiça. Talvez a gente tenha deixado de fazer as coisas assim para Deus por causa de tantas razões fúteis, sem nenhum sentido. Mas é tempo de reavivar a fé. É tempo de levantar a cabeça. Cada dia que começa é uma chance nova que Deus dá para nós
de começar tudo de novo. Cada dia que a gente acorda é uma chance de fazer certo tudo aquilo que eu fiz errado ontem. Tem coisas que dá para corrigir. Ontem eu magoei profundamente alguém. Hoje eu posso me acordar cedo e pedir perdão. Reconhecer que eu errei. Por amor a Deus. Ontem eu corri tanto que não consegui rezar sequer uma Ave Maria. Hoje eu posso dedicar tempo a Deus, pensar, puxa vida, ontem eu saí tão rápido da minha cama que eu não tive tempo de rezar. Hoje, antes de sair do meu quarto, eu vou rezar, senão vai acontecer a mesma coisa. Então, logo cedo eu falo com Deus. Tantas coisas aconteceram no dia anterior que marcaram a minha vida e que hoje podem ser feitas de um jeito totalmente novo, porque Deus me deu mais uma chance. Porque Deus permitiu que eu acordasse para corrigir os meus erros, não para errar ainda mais, mas para corrigir. Que bom, Senhor, que Tu tens paciência conosco. Que bom, Senhor, que, como diz o Salmo, Tu não nos tratas de acordo com os nossos pecados, mas Tu te debruças sobre nós com misericórdia e vem curar as nossas feridas, vem curar o nosso coração, vem nos ensinar a viver melhor. Que bom, Jesus. Que bom é poder saber que hoje eu ainda tenho tempo de corrigir os meus erros, de crescer, de mudar. Obrigado, Senhor. Senhor, a palavra diz que nós não sabemos orar, não sabemos pedir, mas que o Teu Espírito vem em auxílio nosso para nos fazer rezar. Nós queremos Te pedir como os Teus apóstolos Te pediram. Senhor, ensina-nos a rezar. Pede para Jesus. Sabe, às vezes tem um momento na vida da gente que a gente pensa, eu não sei mais rezar. Sabe, a gente passa por tantas dificuldades que parece que a gente desaprende. Pede para Jesus, diga, Senhor, me ensina a rezar. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo agora, mas nessa situação de Jesus, olha, me ensina a rezar nessa situação em que eu me encontro. Me ensina a rezar na minha enfermidade. Me ensina a rezar dentro do meu problema. Me ensina a rezar nessa crise que está na minha família. Me ensina a rezar, Senhor, dentro desse problema todo. Se está tudo bem com você, se está tudo bem, diga para Jesus, Senhor, me ensina a rezar nesse momento que eu estou vivendo a alegria de estar tudo bem. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus falar ao teu coração. Deixa Deus tocar a tua vida e fazer de você uma pessoa nova. Se você souber, canta. Se não souber, escuta e deixa o teu coração rezar com essa canção. Me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem.
faz novo. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Amém. Amém, Senhor. Pedimos que a Tua palavra se cumpra a cada dia em nossa vida e pedimos isso por intercessão de nossa Mãe, Ave Maria. Ave Maria,